Vamos começar a falar do calendário. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o River, hein? Daqui a pouquinho vamos falar principalmente sobre o técnico do River, um técnico que está há 5 anos no comando da equipe, tem 2 Libertadores, chega à sua 3ª final de Libertadores. E aí o Flamengo tem também um adversário fora de campo, que é o calendário do futebol brasileiro, conhecido, falado e tal. Se a gente vai fazer uma comparação daqui a pouquinho com o River, vamos ver os jogos do Flamengo até o final dessa temporada, até o final da temporada, os jogos marcados e até a Libertadores. O Flamengo joga contra o CSA nesse final de semana em casa, depois vai jogar contra a equipe do Goiás no Serra Dourada. Esse jogo vai ser torcida 6-6, meia Goiás, meia Flamengo. Depois joga em casa contra o Corinthians no dia 13 de novembro. No dia 6 já joga contra o Botafogo, também no Rio de Janeiro. Joga em casa contra o Bahia no dia 9 de novembro. Joga contra o Grêmio de novo, só que na Arena do Grêmio, no dia 16 de novembro. Pode ser campeão aí. Pode ser campeão aí, exatamente. Aí joga contra o Vasco Clássico. Esse no é o dia ponto. Dia 23 é o dia da final da Libertadores. E claro, então esse jogo aí do Vasco esquece. Esse jogo tem que ser antecipado para a semana anterior ali, entre o dia 9 e o dia 16. Ou postergado. Não. Quer dizer, não tem mais data. Não tem mais nada. Agora é um negócio bem interessante, né? A CBF parece que não sabia que no dia 23 de novembro tinha uma final de Libertadores. Parece que ela não sabia que o Flamengo estava disputando uma Libertadores da América. Aí depois, no dia 26, já joga contra o Ceará. Depois pega a equipe do Palmeiras. Esse jogo não vai ser no Allianz. O Palmeiras tem show no Allianz nessa data, dia 30 de novembro. Aí nós vamos para dezembro. Joga contra o Avaí em casa e joga contra o Santos fora. O Flamengo, sendo campeão antecipado, eu não estou dizendo que o Flamengo já é campeão de Libertadores, mas já estou fazendo uma projeção. O Flamengo sendo campeão da Libertadores, ele vai ter pouco tempo até começar o Mundial. Então, ele sendo campeão antecipado do Campeonato Brasileiro, o Jorge Jesus, continuando com a intensidade, vai ganhar alguns dias de descanso. O time principal, não tenham dúvidas disso. Então, passa a ser importante também o Flamengo continuar com essa vantagem no Campeonato Brasileiro. Agora, é uma pedreira até a final no dia 23 no Estádio Nacional, gente. Até para ele poder ganhar tempo dentro do Campeonato Brasileiro e aí fazer algo que ele não faz, que é poupar, pensando no Mundial, para não correr nenhum risco. Porque esse jogo do Vasco, como lembrou o Eugênio, deve ser antecipado para terça-feira daquela semana ali, ou do Grêmio antecipar para sábado, e ele jogar na terça para jogar depois a final no sábado. Então ele teria que chegar, ele teria que estar em Santiago, na se quinta, a final for em Santiago, que segue vivendo uma convulsão social. A informação de que pode, o plano B, se por acaso a Conmebol pensar em mudar, está observando atentamente, poderia ser a própria cidade de Assunção, onde é a sede da Conmebol. É a sede da Conmebol. E onde vai acontecer a final da Sul-Americana. Ou seja, a estrutura já estaria toda montada e poderia acontecer no mesmo local que é o estádio do Cerro Porteño. Leva para Montevidéu, leva para o Uruguai. Mas a questão é a estrutura estar montada. Já estaria tudo pronto ali. Mas, em princípio, é em Santiago. E aí teria que chegar em Santiago para cumprir a agenda. Agora tem uma agenda da final na quarta-feira. Agora, coloca de novo, por favor, os jogos do Flamengo para entender o que vocês estão falando, porque, quer dizer, ali está, né? O Flamengo jogando contra o Vasco no dia 23 e o Flamengo jogando contra o River no dia 23. Vocês estão dizendo que esse jogo do Vasco poderia ser mais próximo do jogo do ali, Grêmio, dia correto? 12 ali, ó. Entre o jogo contra o Bahia e contra o Grêmio. Não. Ele pode ser antecipado para a semana ali, no 16. Ele joga 16, que é um sábado, com o Grêmio. Antes disso, dia 12... Entre o Bahia e o Grêmio. Gente, eu vou pode dizer... jogar até 19, gente. Não, mas eu vou dizer um negócio pra vocês. 19? Mas se a CBF... Dia 19 não dá, se a CBF colocar esse jogo do Vasco, do dia 23, na semana do dia 23, da decisão da Libertadores, aí não, pô. Aí, peraí, aí é jogar contra. A CBF é o quê? Ela é argentina ou é brasileira? O Flamengo tem que ter pelo menos uma semana pra descansar pra uma final. Você vai mostrar a tabela do River aí? A gente vai mostrar já. Agora é o seguinte, ali é data FIFA, ainda tem isso. Não pode convocar ninguém do Flamengo. No dia 23. Essa data ali. Tem 2 jogos já. Na data semana FIFA. anterior. Pois é. Não, no 23, não, na semana anterior. Então, onde já tem 2 jogos. O Flamengo tem que ter pelo menos uma semana antes da decisão, gente. Sabe, pelo menos uma semana. A CBF é brasileira ou é argentina? Aliás, a convocação é amanhã, né? Vamos, olha aí, ó. Só para lembrar, esse dia 9 ali com o Bahia é um sábado.
Dia 16 é outro sábado, 23 outro sábado. Então, o que pode ser feito? Pode encaixar dia 12, terça-feira. Encaixar na terça ou na quarta. O Flamengo pode jogar... semana da decisão? Não, uma semana antes. Na semana ali do dia... ok, beleza. Do dia 12 fazer dia 12 o jogo. Ou dia 13, pode ser na quarta o jogo. Dia 13. Beleza, sem problema. Aí você faz Flamengo e Vasco dia 13 de novembro, ou dia 12, ou terça ou quarta, joga no sábado com o Grêmio e aí fica com uma semana até o jogo do River. E aí, um detalhe, dependendo do andamento do Campeonato Brasileiro até lá. Se o Flamengo for ganhando os jogos dele, se o Palmeiras perder jogo aqui pode e ser ali, o jogo do título o Flamengo pode ser campeão ou contra o Vasco, ou contra o Grêmio, ou contra o Ceará. Logo no jogo seguinte, a final da Libertadores. Pode ser. Ele pode ser campeão da Libertadores e brasileiro na mesma semana. Ou foi 81, uma distância de não foi? dias ali. 81 também não foi assim. Vamos ver. Já teve o Mundial na sequência. Vamos ver como é que é o calendário do River. A gente tem aí o calendário do River. Você vai ver a diferença do calendário do River com relação ao calendário do Flamengo. Olha só o River, ó. O River joga no dia 29, me ajuda aí, Terça-feira que vem, 9h30 da noite, transmissão Fox Sports contra o Colón. O jogo acontece em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Aí depois o Aldosivi no dia 2. Sim. Depois joga contra o Rosário Central no dia 10 e depois no dia 15 o Estudiantes. Ou seja, são 4 jogos. Esse jogo ali não é o Estudiantes de La Plata, tá? Ali é outro? É o Estudiantes de Buenos Aires. Esse jogo é pela Copa Argentina, semifinal da Copa Argentina, um torneio importante. E aí ele faria a final, caso passe, também na semana seguinte, ao final da Libertadores, dia 27. Aquele jogo é dia 15, né? Aquele jogo é dia 15. Dia 15 vai ter 8 dias. Tem uma semana agora, é muito menos jogos, né, gente? Muito menos jogos, e eu falei, o Galhardo faz na Argentina mais ou menos o que o Renato Gaúcho faz no Brasil. Ele poupa muito. E isso tem um impacto histórico. O River Plate é apelidado na Argentina, ele mesmo, né? Chama ele mais grande, tá até no hino do River Plate, porque ele é o maior campeão nacional. O time que mais ganhou campeonatos nacionais na Argentina. Independiente e Boca sempre vinham na frente nas Copas Internacionais. O que aconteceu na era Galhardo? O River parou de ganhar o campeonato argentino, ele não ganha. Ele vai empurrando com a barriga o campeonato argentino, poupa, e virou uma máquina de ganhar Copas Internacionais. Ele está se aproximando dos seus maiores rivais. Ele já ganhou 4 Libertadores, 2 nessa era Galhardo, ganhou uma Copa Sul-Americana, ganhou Recopas. Ele tá... Aí você tem com 18 títulos internacionais, os reis de Copas, né? Independiente e Boca, o River tá escalando isso aqui. Se ele ganha mais uma Libertadores, o ano que vem de novo ele tá na Recopa e ele vai enfileirando taças. Mundial não conseguiu ainda na era Galhardo, conseguiu um Mundial em 86 contra o Steaua Bucareste. Também acho que é um plano, um objetivo dele, tentar fazer o River ser campeão do mundo. Mas enquanto o Flamengo com o Jesus aqui vai nessa toada, intensidade em todo o jogo, o Galhardo não tem o menor problema de poupar, de tirar, de dar descanso. Quinteiro não tá jogando, vai se recuperar, quem tá vai com certo? calma. Os dois. Cada um tem a sua filosofia. Só que eu acho que aqui no Brasil há um excesso na preservação de jogadores. Eu concordo. E que não tem um resultado comprovado de sucesso, por quê? Palmeiras? Não, o caso do Grêmio. O Grêmio poupou 12 jogos no Campeonato Brasileiro e chega na hora decisiva, tem jogador que tá baleado, que tá contundido. Mas imagina se não poupa, então. Não. E o Grêmio, a diferença do Grêmio pro Flamengo, Rodrigo, e pro Palmeiras, é que o Grêmio não tem um elenco. O Grêmio tem um time e olha lá. Elenco tem, você pode questionar a qualidade. Você pode questionar a qualidade. Então, desculpa, vou refazer a frase. Elenco todos têm. Pra jogar um campeonato, todo mundo tem que ter elenco. A qualidade do elenco do Palmeiras e do Flamengo não se compara a qualidade do elenco do Grêmio. Por isso que ele poupa. Simples assim. Não, ele poupa porque ele diz que é porque vai desgastar jogador. Claro, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que meu elenco é fraco. Ué, não, né? Não, ele... Então... ele meio que falou. Ele meio que falou algumas vezes aí, criticando o próprio time. O Rio de Janeiro está vivendo um meio de semana de muita festa. E o ápice foi a noite de ontem com o Flamengo chegando a uma final de Libertadores da América, buscando seu segundo título de Libertadores da América. O Álvaro Loureiro ontem ficou nos braços da galera, mas fora do Maraca.
Uma noite especial. O Maracanã, templo do futebol, ficou assim. Atmosfera única, assim como o feito de um time que vem construindo a história. A goleada sobre o Grêmio veio para coroar um momento mágico. Eram 70 mil pessoas, representantes privilegiados de uma nação. E esse é o termo que melhor define a torcida rubro-negra. O Flamengo não é do Rio de Janeiro, é do Brasil. E não importa a distância, eles sempre estão juntos com o time. Tem dúvidas de que valeu a pena? Olha a cara de felicidade do Gender, do Amazonas pro Rio de Janeiro, da semi pra final da Libertadores. A alegria por cada quilômetro percorrido. Vale a pena vir de Parintins, no Amazonas, depois de uma maratona de 9 horas de viagem de lancha, de Parintins até Manaus, depois mais 4 horas de viagem de Manaus até São Paulo, depois mais a viagem para cá, mas valeu a pena, porque isso aqui é paixão, isso aqui é amor, isso aqui é Flamengo. Um amor que passa de pai para filho. O Maurício veio de Santa Catarina, com o filho Felipe. Felipe está bem iniciado, tenta jogar futebol, joga futebol, futsal. Foi só a segunda vez do Felipe no Maraca e não vai dar para esquecer. Eu achei bem legal, ainda mais essa vitória de 5-0, né? Torcedores de todas as idades, de todos os cantos, unidos por uma paixão. Eu sinto orgulho, eu sinto amor. Eu tenho 3 filhos e o meu filho menor de 2 anos, ele estava brincando no iPad. As crianças brincam muito hoje, né, com a tecnologia. E a minha esposa gritou, eles estão em Manaus, e minha esposa gritou: Gendinho, gol do Flamengo. Ele jogou o iPad e saiu correndo para comemorar o gol do Gabigol. Felizes e apaixonados. Para eles, distância não é problema. E a próxima parada será em terras chilenas. O mais otimista dos flamenguistas não esperava que ia ser uma goleada de 5-0. Isso foi uma surpresa. O Flamengo tá só com a taça na mão já. A gente vai brigar agora só para o Liverpool.